Pronto, tá gravando, tá, gente? Gente, boa tarde, então. Vamos lá, tá? Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, desculpa as minhas ausências. Tem sido momentos turbulentos, assim, né? Não dá pra gente trabalhar quando a gente tá sentindo dor, eu acho que vocês sabem disso. Mas aos pouquinhos a gente vai se equilibrando, tá? Então, queria repassar com vocês algumas questões. Primeiro, do trabalho da mitologia. O prazo era ontem. E aí, assim, eu já recebi alguns trabalhos. Tenho recebido algumas mensagens de que algumas pessoas dos grupos sumiram. De que tem gente que não fez, que não apareceu, que não quer saber de nada. E aí o seguinte, tem gente pedindo mais prazo, tá? Então, que trabalho? O trabalho dos mitos. Né? O trabalho que era para vocês me entregarem o audiovisual. Gente, lógico que eu passei. Vocês estão doidos? Professor, você deve ter passado pro primeiro B de agricultura. Pra gente, a DMC não passou. Gente, eu dividi os grupos todos com todo mundo. Passei a lista das tabelinhas de pesquisa de mitologia. Pra gente, não. Eu acabei de até olhar lá no Alvo pra ver se eu não tinha errado. Não, meu Tinha AVA não tá, não. trabalho. Eu passei na aula gravada. Eu passei nessa aula. Pra gente Não, não passou, não, professor. Foi é, pra outra turma. Vocês estão querendo me dar um tumé, não, é? Então tá, então já que eu não passei, não passei, né? Vamos passar agora. Vocês têm 2 trabalhos pra fazer. Então vamos lá. São 2 trabalhos, tá? Eu tô assim, uai, gente, eu tô doido. É porque teve algumas aulas que a gente não teve, né? Vocês participaram do debate, aí depois participaram de reunião, depois eu adoeci, ou seja, já tem mais de um mês que a gente não se vê, né? Tá explicado. E aí o professor não atualiza o Moodle, pronto, aí se ferra, se lasca. Vamos lá, eu vou começar de trás professor, pra... você dividiu isso em aula? Sim. Sério? Não, Gente, não foi. não Não é foi, professor. Eu tenho possível. certeza absoluta disso. Então Não, tá, gente, Não, então tá bom. não, Então não não. Na deve ser nossa isso aula mesmo, é não porque na minha foi. Na cabeça nossa eu aula na não nossa foi. aula, dividi. faz muito tempo que a gente não tem sua aula. Não é Sim, isso, é então. justamente esse o detalhe. Tipo assim, eu fiquei na dúvida, porque como eu passei mal, e eu passei mal 2 vezes. E aí teve os debates, teve a apresentação do professor Renato, teve o debate com o professor Jadir, né? E foi tudo coincidindo nos horários das aulas. Então, na minha cabeça, eu tinha dividido com todo mundo e tá todo mundo feliz, porque eu tô recebendo um monte de mensagem dos grupos, das pessoas falando. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo beleza. Gente, eu nem sabia que eu tinha grupo. Eu também não Nem sabia eu. de Pera aí, nada. gente, que não estão sem grupo, não. A Isabelle tá lá na mitologia nórdica ou é mais de uma Isabelle? Tem várias Isabeles. Jesus, mudou as turmas, foi? Mudaram as salas? Não, no começo, lá naquela época que deu pra trocar, algumas pessoas trocaram, tipo, do A pro B. Mas Tá, foi logo quando dividiram as turmas. pera aí. Gente, que doideira. Sou eu que tô doido. Não, a turma de vocês é maior mesmo, então vamos lá. Mas eu achei que a divisão estava correta. E como é que eu dividi os grupos? Só para vocês começarem. Eu vou começar de trás para frente, eu vou começar lá do... E aí, assim, eu acho que como tem bastante tempo que a gente não se encontra, eu me perdi nisso. E o meu AVA tá desatualizado. O máximo que eu coloquei nos AVAs foram os textos que eu deixei de leitura para vocês. Tá? E eu tô atualizando o AVA essa semana. Então, assim, fiquem tranquilos que a gente vai dar tudo certo. Deixa eu começar de trás para frente, que facilita a vida. Mariá já dividiu os grupos com vocês. Desse trabalho vocês estão sabendo? Do trabalho de literatura? Do livro, Dos livros, literatura pro dia comparada? 12, Tá, ok. Desse isso a trabalho a gente gente vai sabe. discutir utopia e distopia. Tá? Basicamente, o que é utopia e distopia? Utopia, nesse sentido que a gente vai trabalhar nos livros, é a gente pensar num sonho, num mundo possível em que uma realidade possível de igualdade, de justiça,
de fraternidade, em que as pessoas conseguem ser felizes e terem vidas dignas. Isso é uma utopia política e ética e cidadã, tá? Distopia parecia antigamente coisa de cinema e de ficção científica, coisa de livro. Apesar da gente estar num mundo cada vez mais distópico, de injustiça social, de diferenças, de cada vez mais ricos, menos pessoas com muito dinheiro, né? Violência, fome, miséria, injustiça, e aí violências às democracias e à cidadania, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? A gente está vivendo mundos distópicos, coisas que antigamente a gente achava que era só coisa de ficção científica, tá? Nesse trabalho, então a Maria colocou as obras lá para vocês. 1984, Conto da Aia, Planeta dos Macacos, Fahrenheit 147. Tem outros, né? Livros, que eu não lembro a lista completa agora de cor. E aí a indicação era para vocês escolherem qual livro vocês queriam ler, os grupos foram montados. E aí vocês têm duas etapas nesse trabalho. Uma é fazer um podcast apresentando a obra e tem um roteirinho lá para vocês apresentarem a obra e falarem um pouco dessas distopias que aparecem na obra. Vocês vão enviar esse podcast, tá? Tudo bem, Neander, sem problema, tá? Eu tô gravando. Mas você tá bem? Beleza, se cuida, tá? E se protege, que é importante. E aí, vamos lá. Vocês vão fazer, então, um podcast e vão enviar. A Maria, eu acho que vai colocar um grupinho lá no WhatsApp, vocês vão mandar, e aí a gente vai compartilhar com o grupo que vai ouvir o podcast de vocês, não é assim? O grupo que vai ouvir o podcast de um outro vai criar algumas perguntas e a gente vai fazer um debate. Vocês entenderam até aí? Oi. Beleza. Tá, então no caso a gente vai ter um outro grupo, tipo assim, por exemplo, sou o grupo 1 e tem um grupo 2. Aí nisso eu vou fazer duas perguntas pro grupo 2 e o grupo 2 vai me fazer duas perguntas e ainda tem duas perguntas que você e a Maria vão fazer. Exatamente, exatamente. Ok. Tá? Então, assim, cada grupo vai ler o seu texto e fazer um podcast apresentando segundo aquele roteiro que a Maria passou para vocês. E vão encaminhar o podcast. A gente vai passar o podcast para algum grupo que vai ouvir o que vocês estão apresentando daquela obra, tá? E aí quem escutou vai elaborar duas perguntas, eu e a Maria vamos fazer algumas perguntas para vocês vão apresentar isso no dia do debate. Por sinal, o debate de vocês, coloquem na agenda, é dia ADM 1B. Dia 22, quinta-feira, na aula da Maria, 12h50, tá? Então é no dia 22 de julho o debate de vocês, tá? Eu esqueci a data que a Maria combinou do podcast, da entrega do podcast. Eu vou confirmar com ela. Eu acredito que vocês têm Ela que entregar. postou dia 12. Dia 12, não é isso? Aham, dia 12, segunda-feira. Okay. A entrega dos podcasts no dia 12 e o debate no dia 22. Tá? E aí eu vou estar presente na aula com ela para a gente fazer os debates e as perguntas para vocês, tá? E aí, assim, eu já vou puxar um gancho ao final da aula de hoje sobre mitologia, sobre essas questões das distopias, né? Porque antigamente parecia coisa mesmo de cabeça de autor. Do mesmo jeito que a gente tem lá os autores, né, dos grandes clássicos da literatura ou das grandes fábulas e histórias narrativas mitológicas, e aí a gente pega desde Percy Jackson, Harry Potter, Senhor dos Anéis, mangá, anime, a gente pega todas as histórias em quadrinhos, a gente pega literatura clássica em geral. Parece que cabeça de autor é imaginação fervendo o tempo inteiro, né? E é importante a gente pensar isso, assim, né? Até onde é imaginação, até onde é fantasia, e como é que isso, na verdade, às vezes é crítica social da realidade,
Às vezes é uma percepção da realidade ou uma própria falta de uma fuga mesmo da realidade, tá bem? Então, essa parte do trabalho vocês estão bem resolvidos, tá tranquilo, tá? Então, deixa eu só recapitular aqui a divisão de vocês dos grupos. Eu vou pedir desculpa. E aí, vamos lá. Eu vou colocar, então, aqui os 2 primeiros grupos. E aí, vocês veem quem tá faltando, por favor. E aí, quem tiver faltando, a gente encaixa aí nos demais, tá? Eu achei que eu tivesse puxado todo Professor, mundo, porque eu puxei da minha lista. boa tarde. Oi, Kelly. Uma Angélica que tá aí, eu acho que ela pega material impresso. Isso, exato. Eu não tinha excluído da lista quem está com material impresso. Então, se por acaso tem alguém aqui do grupo que vocês sabem que não está aparecendo nas aulas ou tem material impresso, não precisa correr atrás, não, porque as pessoas vão fazer um outro tipo de trabalho, tá bem? E aí, me parece que foi a Raíssa e tem. São duas. Gente, tem duas Hillary nessa turma. É isso mesmo? Não, peraí. É aqui. Não, acho que não. Não, Acho que é na outra não turma tem que tem duas nenhuma. Hillary, desculpa. Aqui tem 2 Eduardo, 2 Isabelle, Sim. 3 Isabelle. É isso mesmo? Acho que é. Júlia também, tem mais de uma. Eu tenho umas 3 Júlias. Engraçado, que na minha lista só aparece uma Júlia. Mas Tem a essas, Ana Júlia e a Júlia. então não sei, E o mas eu acho que Júlio. tem. E o Júlio César. Tem? Ah, não, tem. Então tá. Quem ficou de fora, por exemplo, aí, no grupo onde está a Angélica está pegando material impresso. Então alguém já vem para esse grupo aqui, tá? Por favor, se alguém ficou de fora, entra no grupo de mitologia egípcia. Pode ser? Para a gente combinar assim, para facilitar. Tem gente na lista que eu acho que nunca apareceu. Né? Então, como eu não faço chamada, eu não sei. Ai, ai, os outros professores. Tem um monte de Luiz. Tem umas 2 ou 3 Luísas. Tem Luísa Helena, Luísa Piveta e a Maria Luísa Sobral. E a Ana Luísa. Então vamos lá. Quem estiver fora do grupo, vai todo mundo para mitologia egípcia, para a gente facilitar o processo. Pode ser assim? Fechado? O que é o trabalho? Eu vou colocar tudo no AVA, tá? Vou tentar, não sei se eu consigo colocar hoje, porque eu ainda tenho aulas hoje ainda. Mas eu tento colocar até amanhã. O que vocês vão fazer? Tá? Mito de origem. Tá? Mito genealógico. É uma apresentação audiovisual, tá, gente? Nada muito longo. E aí, quando eu falo de apresentação audiovisual, pode ser podcast, pode ser vídeo, pode ser fotografia, pode ser imagem, pode ser desenho, pode ser PowerPoint, pode ser Prezi, pode ser Canva, do jeito que vocês quiserem. O mais criativo possível, tá? Nesse caso especificamente, como eu não tinha passado antes para vocês têm até o dia 23 para me entregar, tá bom? Tem ainda, ou seja, alguns bons dias aí para vocês fazerem, tá? O que eu quero nesse trabalho? Cada grupo... Ah, tá, Isabelle. É isso mesmo, é você mesmo lá onde tá a Isabelle Oliveira, não é? Não, é Isabelle Cardoso. É porque tem Isabelle Cardoso da Vitória, Isabelle Lopes Fiorotti e Isabelle Neitzel de Oliveira. Ah, ok.
É verdade, não tem nenhuma Isabelle Silva, porque na verdade deve ser a Isabelle Vitória, que eu peguei o sobrenome do Isaac sem querer na lista. Que era Isaac Silva e logo depois a Isabelle Vitória. Provavelmente na hora de ler a pessoa está meio desorientada, né? Então, onde está a Isabelle Silva, você considera você, tá, Isabelle Vitória? O que vocês vão fazer, gente? Mito de origem, mito genealógico. Lembrando o que é Gênesis, né? Gênesis, traduzindo literalmente ao pé da letra, é origem, tá? Tá cortando muito a minha voz? Não, até que a internet está boa, a internet está normal. Tá? Pode ser aí, me parece que estava chovendo por essa região, né? Vamos lá, o que vocês vão fazer? Mito genealógico, genealogia, Gênesis, origem, logia é um estudo. Então, um discurso, né? Uma palavra, uma fala sobre a origem. Vamos tentar pensar a origem das coisas, tá? E aí, o que é pensar a origem das coisas? Cada grupo vai, então, olhar lá o grupo para qual foi designado, o tema para qual foi designado. Então, na mitologia grega, né, tem várias histórias. As mais conhecidas dos mitos de origem, então, a Teogonia de Hesíodo, e são os mitos mais fáceis de achar, né? Então, a origem das coisas, a origem dos deuses, a origem do mundo, e também a origem do mal, que é mais ou menos aí uma sugestão para vocês darem uma olhada lá na relação entre Prometeu e Pandora, né? A origem do mal, da caixa de Pandora e etc. Vale super a pena também pensar outras coisas, algumas alternativas, como o mito vinculado à personagem Medusa, né? Por que a Medusa se transformou em Medusa? A Medusa não era daquele jeito, a Medusa era linda. Era uma mulher, uma servidora de Atenas, muito bonita, né? E que é castigada por Atenas por ter sido estuprada pelo Poseidon, né? E é aquela questão de a culpa ser da vítima, né? O que ainda existe, infelizmente. Então, assim, vai ficar a critério de vocês. Eu quero que vocês tentem me explicar a origem de alguma coisa, a origem de algumas coisas, tá? E aí fica bem a critério de vocês. Se possível, eu gostaria de entender como é que surge o mal, como é que surge a liberdade. É um dos mitos que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tá? E isso vale para todos. Então a gente tem um grupo que vai pesquisar lá, então, a mitologia grega. A mitologia romana é muito parecida com a mitologia grega. Vão mudar alguns nomes, tá? Então é fácil identificar. A mitologia dos orixás, ela está difusa por África, pelos países de África, e ela é muito também influente no Brasil, nas religiões de mitologia, nas religiões de matriz africana, né? Então você pega aí Iemanjá, Oxóssi, os orixás em geral, tá? Tem muita história legal para contar, dá para pesquisar as origens e algumas questões. Na mitologia nórdica, é para além do Thor, né? Todo mundo lembra do Thor, mas tem muitas coisas, né, que dá para a gente pesquisar. Mitologia oriental, China, Japão, Tailândia, né, o Oriente como um todo, né? E aí dá para brincar a partir do norte da África até lá no Japão, até as ilhas do Pacífico Sul. Dá para pensar um bocado de coisa, tá? Mitologia egípcia é bastante difundida, então vocês conseguem pesquisar. E a pesquisa é a internet, né? A gente não tem para onde correr. Mitos e lendas do Brasil, para quem tem Netflix, tem uma série chamada Cidade Invisível, que vale super a pena. Pensar, por exemplo, como é que o Boto virou o Boto, como é que a Iara surgiu, né? Quem que é a Cuca, quem que é o Saci Pererê, quem que é o Caipora, né? E por aí vai. Ou próprios personagens vinculados às religiões de matriz africanas brasileiras, tá?
E aí eu estou me reportando especificamente a Umbanda, por exemplo, algumas entidades que aparecem nas Umbandas, como pretos velhos, caboclos, indígenas e etc, tá? Baianos, boiadeiros e etc. Tem bastante coisa legal que dá para vocês pesquisarem. E aí, mitos bíblicos, tá? Mitos e lendas do Brasil, por enquanto eu não quero falar do Bolsonaro, tá, gente? Esse aí é um mito que a gente vai falar depois, tá? Então peguem os mitos de verdade. Mitos bíblicos. Aí, gente, dos mitos bíblicos, a gente tem mito genealógico e mito escatológico, apesar da palavra ser feia. Uai, gente, espero que vocês não plagiem, né? Plagiem. Como é que conjuga o verbo plagiar? Cadê a professora de português, né? Jesus amado. Preciso voltar para a aula de português. Não é para copiar, né, gente? É para citar. Vocês podem usar imagens, etc. E tentem escrever e falar com as palavras de vocês. Por isso que eu queria que vocês não fizessem nada automático. Queria que vocês realmente tentassem me contar essas histórias. Vocês lessem, entendessem as histórias e tentassem contar. Usa a criatividade mesmo. Aí, sei lá, o Neander vira Zeus, o Nadson vai ser Poseidon, o Eduardo vai ser, né, Aquiles, os três conversando, né? Fiquem à vontade, soltem a criatividade de vocês pra gente falar, tá? E aí, tudo bem, Isaac, sem problema. E aí, Johan, pode ser web teatro, vocês podem gravar cada um da casa de vocês, fica a critério de vocês. Se quiser fazer só um PowerPoint colocando, beleza. Se quiser colocar um áudio no PowerPoint, beleza. Então, quanto mais criatividade, melhor. Se alguém for bom de desenho, desenha lá os mitos, os personagens, depois faz uma slow motion, né? Uma animação lá a partir dos desenhos, bacana também. Então fica a critério de vocês, tá? E aí, voltando ao último grupo, Bíblia. Na Bíblia, a gente tem dois tipos básicos de mito. Mito genealógico, mito de origem, e mito escatológico, tá? E aí não é só na Bíblia. Na Bíblia tem mitos escatológicos em outros lugares. Por exemplo, o mito escatológico é o mito de fim, né? Então, enquanto a gente fala da genealogia como a origem, a escatologia vai falar do final, né? Do fim, que acontece no final. Então, a gente tem basicamente na Bíblia o Gênesis e o Apocalipse e uma série de metáforas e histórias ao longo da Bíblia inteira. Que, se a gente for ler, parece tudo sem pé nem cabeça. Né? Desde a Torre de Babel, a Arca de Noé, né? Blá, 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 blá. Um monte de coisa que acontece que parece que não tem sentido, mas que são inspirações poéticas. Lembrando, gente, do jeito que a poesia grega foi feita, ela era inspirada pelas musas. Os livros sagrados, eles são inspirados por alguma coisa, pelo Espírito Santo, ou por um deus, né, por um mensageiro dos deuses. Né? Há sempre um lado inspirador, poético, fantasioso, né? E aí a gente sabe, todo mundo sabe disso, mas não custa lembrar, a Bíblia não é algo que a gente lê ao pé da letra, né? É algo que a gente precisa interpretar, contextualizar, entender, traduzir metáforas, né? E às vezes ressignificar algumas palavras que foram mal traduzidas do grego, né? Na hora que foram traduzir a Bíblia para o latim, para português e etc. A gente tem um monte de erros, de problemas de tradução, não só na Bíblia, mas em vários outros textos, né? Textos antigos, principalmente. E aí, gente, nesse sentido é que eu estou chamando de mito, tá? Porque é uma história fantasiosa, fabulosa, que parece que não faz sentido. Que parece que está fora do real, daquilo que a gente chama de racionalidade, tá? E aí na Bíblia também eu quero os mitos de origem, e aí se quiserem podem escolher outros mitos. Basicamente eu quero aquele mito bem famoso, bem conhecido da origem do mal, da origem do pecado, de como é que vocês apresentam isso, mas vocês podem escolher os mitos que vocês quiserem dentro também da Bíblia para apresentar, tá? Eu quero uma apresentação. Então todo mundo vai montar essas apresentações e entregar até o dia 23, então, de julho. Lá quando a gente voltar das férias, eu vou compartilhar com todo mundo, vocês vão ver a apresentação dos colegas, e aí a gente vai então fazer uma comparação entre esses mitos.
A ideia é que a gente perceba que, independente dos lugares, tá? 22 é o debate dos livros da professora com a professora Maria. Quinta-feira. Dia 23 é o prazo para vocês entregarem a apresentação dos mitos, tá? Não, mas não precisa ser nada longo, tá, gente? Coisa de 3 a 5 minutos é suficiente para vocês apresentarem um mito de origem de acordo com o que vocês escolherem. Ou seja, não precisa ser nada muito longo, tá? 5, 6 slides, 3, 5 minutos. Nada para além disso, tá? Podem mandar no WhatsApp, um por grupo, não precisa mandar todo mundo. Podem mandar no e-mail ou pelo link do Drive do Gmail, do jeito que vocês quiserem. Porque lá no Ava tem hora que eu até já desisti daquele negócio. Porque lá nenhum arquivo sobe naquele lugar. Eu acho que eu sou muito anta. Então tá aí o WhatsApp, os 2 e-mails, fica à vontade para vocês mandarem, tá? Dia 22, debate dos podcasts. Dia 2, entrega do podcast de literatura, da distopia. Dia 23, entrega do trabalho em grupo de mitologia, tá? Quem não se achar em grupo, vai pro grupo dos egípcios, tá? Se ninguém achou o Kevin, é porque ele não deve estar assistindo aula. Então, eu não sei se ele está recebendo material impresso, eu preciso conferir, tá? Tentem entrar em contato aí para ver se vocês localizam. Se não localizar, faz sem, tá bom? 15 cada. Vamos lá. Vocês já me fizeram um videozinho de apresentação. Se por acaso alguém não mandou, me manda. Aí tem esse vídeo, o trabalho dos mitos, que é a ideia de 15 pontos. E aí o trabalho junto filosofia e literatura são 15 pontos. Uma parte da nota é para o podcast, a outra parte da nota é para o debate na sala de aula no dia 22. Tá bem? Então com isso a gente fecha os nossos 30 pontos. Tá? E aí vamos lá. Para ADM, eu acho que eu não subi ainda. Eu subi o texto para a turma de agricultura, mas eu vou subir então para ADM. Mais um texto lá para vocês, que é um texto aqui deste livro. É um livro didático que eu tenho usado. Chama Filosofia e Experiência do Pensamento, professor Silvio Galo. Eu vou subir para vocês um texto, tá, sobre filosofia e outras formas de pensar. Por enquanto, a gente ainda não definiu o que é filosofia, a gente não apresentou o conceito de filosofia. A gente está falando disso que é mito, tá? E eu estou frisando a importância da gente estudar e entender um pouquinho a mitologia antes da gente entrar formalmente na filosofia, tá? Muita gente fala assim, a filosofia surge a partir do rompimento com a explicação mitológica. Eu não gosto muito dessa explicação, né? Porque eu acho que não houve um rompimento, não houve uma substituição do pensamento mítico pelo pensamento racional. Eu acho que é um processo. Inclusive, o processo racional ele faz uso, né, das estratégias míticas e da fabulação, da fantasia, das metáforas, das figuras de linguagem, para fazer compreender algumas coisas. Tá? E aí a gente pode pensar em algumas formas de conhecimento, formas de saber e formas de discurso. O mito, ele é uma forma de discurso originária, original, não necessariamente primitiva, né? Todo mundo é curioso, gente. Aqui na China, no Japão, na Austrália, nos países de África, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, todo mundo tem curiosidade. Todo mundo em algum momento se perguntou e se pergunta de onde é que vêm as coisas, como é que as coisas surgiram, onde é que a gente está, para onde a gente vai, por quê, para quê, como, quando, etc. Né? E aí, por sermos curiosos, desde que o homem é homem, ele vai tentar responder. As primeiras respostas, elas são como se fossem respostas de crianças. Né? Como é que as crianças respondem inicialmente? Baseados na imaginação e na fantasia, na sua criatividade. Né? Então,
E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo os nomes certos das coisas, o jeito de expressar e etc. E vai aprendendo a fazer discurso. Tá? Então, o mito é uma espécie de primeira explicação da realidade. Uma explicação baseada muito na fantasia, na imaginação, né? Principalmente em função da nossa relação com o sobrenatural. Porque a gente olha para o mundo e pensa, gente, como é grande, né? Como esse mundo é vasto, o universo é gigante, né? Será que a gente está sozinho? Será que existem outros seres? Aí tem um monte de coisa que acontece que a gente não dá conta de explicar e de entender. E aí, como é que no aparecer das coisas, na manifestação das coisas, a gente começa a dar nome e aí estabelecer algumas relações. Nessas relações, à medida que a gente vai cultuando e se aproximando, a gente vai criando o que a gente chama de religião, né? Uma espécie de ligação entre o sensível e o sobrenatural, entre o humano e o sobrenatural, né? Entre essas coisas que a gente materiais e aquilo que a gente não vê, que a gente não consegue explicar, né? Então tudo vão ser estabelecidos. Os gregos estabeleceram mitos e eles começaram a acreditar nesses mitos. Então eles cultuavam mesmo aqueles deuses. O mesmo aconteceu no Egito e em diversos outros lugares, né? Inclusive com os povos cristãos, né? Os povos que antecedem os judeus, né? Que antecedem os cristãos na Bíblia, né? E depois os próprios cristãos, né? Há narrativas e você vai cultuando. Quando a gente fala de Jesus Cristo, por exemplo, teve um grupo de pessoas que conviveu com ele, né? E aí a gente tem os apóstolos, e aí depois Jesus morreu, alguns dias depois ele ressuscitou, ficou ali com as pessoas e disse, olha, eu preciso ir, eu vou lá para o céu, e aí eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que é o que a gente chama de Pentecostes, né? E aí um dia eu vou voltar. Então Jesus fez uma promessa, da apocatástase, ele prometeu que ia voltar um dia, né? E aí não voltou até hoje. E aí a gente está aí há quase 2000 anos, que ele morreu com 33, vamos pensar assim, a gente está quase 2000 anos esperando o cara voltar e o cara não voltou. E aquelas primeiras pessoas que conviveram com ele passaram a narrar essas histórias do convívio deles. Isso apareceu na Bíblia, está lá na Bíblia escrito. E aí tem quase 2000 anos que tem alguém contando uma história dizendo que um tal de Jesus vai voltar. Né? E aí, assim, aquelas primeiras pessoas que conviveram acreditavam muito seriamente nisso. E aí, de repente, vai distanciando, né? Porque algumas pessoas viram Jesus de fato, mas nós não. E aí a gente acredita num cara, por exemplo, que a gente nunca viu. Né? Então a gente acredita numa história que nos foi contada, que nos foi narrada. Né? E em muitos momentos ela não parece fazer muito sentido. Né? Quando eu penso que Jesus é o único cara do mundo que não errou e que não é corrupto, né? Sim, ele é o único cara que não é corrupto. Porque todo mundo que já passou por esse planeta em algum momento é mais ou menos corrupto. Todo mundo já furou fila, todo mundo quem já jogou GTA já matou não sei quantas pessoas, né? A intenção de sair matando todo mundo. Quem aí já pegou um trocar mais e ficou calado, andou de moto sem capacete, furou um sinal vermelho, mentiu para a mãe para não apanhar, né? Todo mundo mais ou menos, né? Em mais ou menos intensidade, já foi corrupto ou vai ser corrupto. Nós somos corruptíveis, a gente está passível a errar. Toda vez que a gente deixa de cumprir uma regra, a gente está sendo corrupto. Corrupto não é só coisa de político. Apesar de ter gente que acredita no mito de que Brasil não tem mais corrupção no governo. Né? Fazer o quê? Tem gente que acredita. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Né? Eu prefiro acreditar no Goku, né? Levar o Goku mais a sério do que gente que acreditar que a Terra é plana. Mas é coisa de crença, né? Cada um acha o que quiser. E aí, vamos lá. Esse mito, enquanto discurso, enquanto capacidade de interpretar e de dizer o que as coisas são, é uma primeira tentativa. Do mesmo jeito que é o senso comum, gente. Opinião todo mundo tem. Crença todo mundo tem. Isso não necessariamente é conhecimento verdadeiro, tá? E aí, por exemplo, um dos mitos mais famosos na filosofia, que é o mito da caverna, de Platão,
né? Platão usa de um mito para falar da necessidade da gente fazer conhecimento de verdade, da gente buscar conhecimento de verdade. Porque opinião e crença não constituem conhecimentos verdadeiros, no sentido de que é preciso investigar as coisas, é preciso tentar provar de fato o que as coisas são. É preciso que a gente justifique as coisas. Eu posso ter opinião diferente da de vocês? Sim. Mas eu preciso aprender a defender racionalmente a minha opinião e a minha crença. Por que eu faço do jeito que eu faço as coisas? Por que eu acredito que Deus existe? Né? Por que eu penso dessa maneira? Quais os argumentos? O que me motiva? Como é que eu explico isso que eu sinto, isso que eu faço? Não dá simplesmente pra gente apelar e falar, ah, tá na Bíblia, ah, porque é assim, ah, porque minha mãe falou que era, ah, porque o fulano falou, ah, porque o presidente falou, né? A gente precisa começar a entender e refletir. E aí, nesse aspecto, a gente sai do mito para a filosofia enquanto construção de um processo racional, né? A gente começa, então, a pensar, gente, mas não faz sentido, né? Os deuses, toda hora, cada um muda um humor, tem hora. Hera é ciumenta pra caramba, né? Zeus trai a Hera o tempo todo, e a Hera que é a ciumenta e a culpa dos males acontecerem no mundo, né? O Poseidon estupra, já ia gaguejando, ia falar na palavra errada, né, gente? Coisa horrível. Ele estupra a Medusa e ela que é castigada e vira aquele monte de serpente que petrifica as pessoas, né? Por quê? Tem algumas coisas que não fazem sentido. Então, à medida que a gente começa a perguntar pelo sentido mesmo das histórias, a gente começa a se aprofundar, a gente começa a usar a nossa capacidade racional e a tentar dar explicativas racionais para as coisas, tá? E aí, gente, por exemplo, tem gente que acha, até hoje, por que é importante a gente estudar mito, tá? Na atualidade. E eu estava falando do Jesus Cristo, né? Eu estava falando dele, aí me perdi, voltei agora a lembrar. Ele é o único cara que não é corrupto e talvez ele esteja muito arrependido. Eu fico pensando, tem hora, se ele não está arrependido, assim, né? Que ele veio para cá e aí a gente que é cristão, a gente acredita, né? Que aquele cara apanhou o que apanhou, que ele foi cravejado, que ele teve os braços e pernas atravessados por pregos, foram não sei quantos espinhos na cabeça, não sei quantas chagas, quantas bolotas de ferro na ponta de chicote entraram e saíram rasgando couro. O tanto que aquele cara apanhou e pregaram o cara na cruz, atravessaram o corpo dele, sangraram de tudo quanto é jeito. Aí o cara ressuscitou, o corpo dele, né? Não só em corpo, não só a alma, mas o corpo também. E aí ele foi para o céu. A gente acredita nisso. E aí a gente te diz cristão e esquece que ele, por exemplo, manda amar os outros, independente de qualquer coisa. Mas a gente ama se é branco, a gente ama se é rico, a gente ama se é hétero, né? Ainda tem preconceito, ainda tem homofobia, tem uma série de coisas. E aí gente ainda diz assim, né? Não, eu não amo gay, porque ser gay é pecado. Então, tem gente que defende bater nos gays para consertar, né? Porque é falta de vergonha na cara. E na Bíblia diz que é pecado, mas a mesma Bíblia diz que o Cristo, que é onde a gente abre a boca para falar que é cristão, mandou amar o próximo e pronto, e não colocou condição para amar, né? Então parece que tem algumas coisas que não fazem sentido. Então como é que eu digo que eu sou cristão, que eu acredito que aquele cara morreu e ressuscitou, e eu não consigo acreditar que amor é incondicional e sem barreiras? Parece que algumas coisas não fazem sentido, né? E aí quando eu penso que se ele realmente existe, ele deve estar muito arrependido, né? Porque puta que pariu, já veio Guerra 1, Guerra 2, já vieram algumas pandemias, um monte de doença, e agora vem mais essa. E a gente continua sem aprender, a gente continua egoísta, a gente continua hipócrita, a gente continua, tem gente que continua defendendo genocida, né? E aí eu penso, tipo assim, não faz sentido. Ou então,
o mito está cada vez mais presente, a narrativa mítica, no sentido de as pessoas ou estão fugindo da realidade ou estão criando uma realidade paralela, porque parece que elas não vivem na Terra, né? No sentido de parece literalmente que a gente está vivendo em ficção científica, parece que a gente está dentro das páginas dos livros que vocês estão lendo para a gente fazer o podcast. É um mundo de vigilância, como diz lá o 1984 do Orwell, né? É um mundo em que parece que os macacos são mais inteligentes do que muito humano. É um mundo em que a revolução científica nos levou a lugares absurdos. É um mundo de distopia, um mundo de violência, um mundo de ignorância, um mundo em que parece literalmente que as coisas não fazem sentido. E aí, nesse mundo, parece que a gente precisa de herói, que a gente precisa de um salvador da pátria, a gente precisa de alguém para nos salvar, né? E já não é nem mais Jesus, aí aparece um monte de herói cada hora. Aparece herói político, aparece herói juiz, aparece herói ladrão, aparece herói de tudo quanto é jeito. E aí cada um vai apostando no herói que quiser, né? Eu queria muito que o Chapolin Colorado viesse nos socorrer nesse momento, mas infelizmente eu acho que ele não vem, né? E é isso, tá, gente? Vamos pensar esses mitos, vamos refletir. Na semana que vem eu vou detalhar com vocês. Boa tarde, Lucas. O pessoal do segundo ano já está chegando aqui. Pessoal do primeiro, desculpa mesmo pela ausência, eu me confundi com vocês. Então, assim, trabalho, investigar mitos e montar uma apresentação. O outro trabalho, ler os textos e gravarem os podcasts para apresentarem os debates no dia 23, tá bom? Dia 22. E a gente vai conversando. Eu vou tentar atualizar o AVO e tudo para vocês e a gente vai conversando sobre essas questões, tá bem? Abração, fiquem com Deus, boa semana, tá? Nem tudo que diz que é mito, tá, gente? Tem mito que não presta mesmo, não. Beijo!